Na jornada da autodescoberta, é crucial reconhecer os fios invisíveis da manipulação que podem nos prender. Neste vídeo, mergulharemos no poder do estoicismo, uma filosofia antiga que oferece as ferramentas necessárias para quebrar esses grilhões mentais e alcançar uma verdadeira liberdade interior. Imagine um mundo onde sua mente é imune às artimanhas manipulativas. O estoicismo, com suas raízes profundas na Grécia Antiga, nos guia nessa busca pela liberdade mental. Ao cultivarmos a capacidade de distinguir entre o que podemos controlar e o que não podemos, começamos a desenredar os fios da manipulação que outros tentam tecer ao nosso redor. O poder da autoconsciência. Na busca pela liberdade interior, a autoconsciência emerge como a pedra fundamental. É o ponto de partida, a chave que abre as portas para a compreensão mais profunda de nós mesmos e do mundo que nos cerca. Os estoicos, sábios antigos, nutriam essa habilidade como um alicerce inabalável para resistir às correntes da manipulação. Imagine-se como um observador imparcial de sua própria mente, capaz de identificar cada pensamento, sentimento e reação que emerge dentro de você. Este é o poder da autoconsciência, uma habilidade que os estoicos não apenas valorizavam, mas viam como essencial para a verdadeira liberdade. Quando nos tornamos conscientes de nossos valores, crenças e princípios fundamentais, estamos pavimentando o caminho para a autenticidade. É como se, ao iluminar as profundezas da nossa psique, disséssemos ao mundo: aqui estou, firme em quem sou, imune às marés manipulativas que tentam me moldar. A autoconsciência, entretanto, não é apenas sobre o conhecimento estático de si mesmo. É dinâmica, exige reflexão contínua e análise constante. Os estoicos nos convidam a mergulhar nas águas profundas de nossos próprios pensamentos, a questionar, a desafiar e a evoluir constantemente. Um exemplo disso é a prática da meditação estoica, onde se reserva um tempo diário para se examinar. É como olhar para um espelho interior, onde cada traço de personalidade, cada virtude e falha são refletidos de maneira clara e objetiva. Ao praticar esse exercício, fortalecemos nossa capacidade de discernir entre o que é genuíno e o que é uma tentativa externa de nos influenciar. A autoconsciência também nos concede uma armadura contra as estratégias manipulativas disfarçadas. Imagine alguém tentando empregar táticas para despertar uma reação em você, mas você, consciente de suas próprias emoções e motivações, permanece inabalável, imune à artimanha. Ao longo da história, grandes líderes, pensadores e artistas atribuíram sua força e sucesso à sua profunda autoconsciência. É a capacidade de olhar para dentro e compreender suas próprias motivações que os tornaram imunes à manipulação externa. A autoconsciência é uma viagem de autodescoberta contínua, uma jornada para desvendar as camadas mais profundas de nossa própria psique. E ao acolher essa jornada, estamos dando um passo significativo em direção à liberdade interior, libertando-nos dos grilhões invisíveis da manipulação. Nesse processo, não só nos tornamos mais resistentes às influências externas, mas também cultivamos em nós a capacidade de influenciar positivamente o mundo ao nosso redor. Ao compreendermos plenamente quem somos, podemos contribuir de maneira mais significativa para o bem comum, criando um impacto positivo que reverbera além das fronteiras de nossa própria existência. A autoconsciência, portanto, é mais do que uma ferramenta individual. É um farol que ilumina não apenas o nosso caminho, mas também o caminho daqueles que cruzam nossa jornada. Ao nos aprofundarmos nessa prática, tornamo-nos agentes de mudança, capazes de transcender as artimanhas manipulativas e inspirar outros a fazerem o mesmo. Neste vasto oceano da consciência, a autoconsciência é o leme que nos guia com segurança através das tempestades da manipulação.
Ao abraçar essa jornada com determinação, não apenas nos libertamos, mas também abrimos caminho para uma comunidade mais consciente e resistente, onde a verdadeira liberdade mental é uma luz que brilha intensamente para todos. Se esse conteúdo está agregando conhecimento e fazendo diferença na sua jornada, convido-lhe a curtir e se inscrever em nosso canal. Cada interação de vocês é um apoio incrível. Agora vamos continuar. A impermanência das emoções. No vasto oceano das experiências humanas, as emoções são como ondas, fluindo e recuando. Os estoicos, mestres da filosofia antiga, nos brindam com uma sabedoria profunda ao nos ensinarem a compreender a impermanência dessas ondas emocionais. E ao desvendar esse mistério, encontramos a chave para navegar as marés da manipulação com uma serenidade estoica, que não apenas nos protege, mas também eleva a nossa existência a patamares mais altos. Imagine-se diante de uma tempestade emocional, onde a raiva, o medo ou a tristeza são como ondas turbulentas. Agora visualize-se não como uma vítima dessas ondas, mas como um mestre navegante, habilidoso em surfar sobre elas com calma e discernimento. Essa é a visão que os estoicos nos convidam a adotar. Ao percebermos que as emoções são passageiras, ganhamos uma perspectiva valiosa. Uma visão de longo alcance que nos permite resistir às tentativas de manipulação que tentam nos arrastar para as águas perigosas das reações impulsivas. Os estoicos não apenas nos chamam para uma jornada de autocontrole emocional, mas nos convidam a transformar as tempestades emocionais em oportunidades de crescimento. Ao cultivarmos a habilidade de reconhecer, entender e finalmente escolher como reagir diante dessas ondas, nos tornamos mestres de nossa própria narrativa emocional. Em um exemplo prático, imagine-se em uma situação em que alguém tenta provocar uma reação emocional em você, talvez através de críticas ou provocação. Ao abraçar a impermanência das emoções, você não apenas se torna imune aos jogos manipulativos, mas responde com calma e discernimento, avaliando a situação de maneira objetiva, sem ser arrastado pelas ondas tumultuadas do momento. A impermanência das emoções é como a música das esferas, uma sinfonia em constante mudança que compõe a melodia da nossa existência. Ao compreendermos essa composição, nos tornamos não apenas ouvintes, mas maestros capazes de reger nossas próprias sinfonias emocionais. Essa perspectiva estoica também nos permite resistir a estratégias manipulativas que exploram nossos pontos fracos emocionais. Imagine alguém tentando gerar ansiedade ou insegurança em você. Ao compreender que essas emoções são temporárias, você se torna menos vulnerável a táticas que buscam explorar suas fraquezas emocionais. Os estoicos argumentam que ao aceitarmos a fluidez emocional, não apenas nos libertamos das armadilhas da manipulação, mas também ganhamos um profundo entendimento sobre a natureza humana. Ao explorar a impermanência emocional, tornamo-nos navegadores habilidosos, capazes de direcionar nosso barco através das tempestades com uma serenidade que transcende as tentativas de manipulação. Como um marinheiro que compreende as marés, ao adotar essa perspectiva estoica, você se torna o capitão de sua própria embarcação emocional. Ao surfar nas ondas da impermanência, não só se protege contra os ventos da manipulação, mas também navega em direção à autenticidade e liberdade emocional. Assim, ao explorar o subtipóico da impermanência das emoções, não apenas abrimos as velas da nossa embarcação estoica, mas içamos as bandeiras da nossa própria revolução emocional. Nesse oceano vasto e fascinante, navegamos com confiança em direção à verdadeira liberdade emocional, resistindo com elegância às tentativas de manipulação que buscam agitar as águas do nosso ser. A aceitação do incontrolável. Em nosso fascinante percurso pela filosofia estoica, deparamo-nos com uma lição transcendental.
a arte da aceitação do incontrolável. Como navegadores destemidos em um oceano de incertezas, os estoicos nos convidam a erguer as velas da serenidade, mesmo nas tormentas da manipulação, reconhecendo que há aspectos da vida que escapam ao nosso controle. Imagina-te diante de uma tempestade, onde as ondas do incontrolável ameaçam desequilibrar teu barco emocional. Agora, visualiza-te não como alguém lutando contra as correntes intransponíveis, mas como um hábil navegador estoico que, em meio ao caos, encontra calma ao aceitar as limitações de seu comando sobre as águas revoltas. A aceitação do incontrolável não é uma rendição passiva, mas uma postura ativa que nos permite direcionar nossa energia para onde ela é mais eficaz. A gestão de nossas próprias reações diante do imprevisível. Os estoicos nos ensinam que, ao abraçarmos o fato de que nem tudo está sob nosso domínio, ganhamos uma liberdade preciosa para resistir às artimanhas manipulativas que buscam nos desestabilizar. Ao aceitarmos que há eventos que fogem ao nosso controle, tornamo-nos arquitetos de nossa própria fortaleza emocional. Imagina alguém tentando manipular-te ao explorar um acontecimento inesperado, buscando desencadear reações impulsivas. Ao cultivar a aceitação do incontrolável, respondes com uma serenidade que desarma as tentativas de manipulação, pois tua calma é uma âncora firme em meio às águas turbulentas da incerteza. Os estoicos convidam-nos a vislumbrar o incontrolável não como um inimigo, mas como um professor sábio. A vida é repleta de reviravoltas e surpresas, e ao aceitarmos essa verdade universal, transcendemos a vulnerabilidade diante das estratégias manipulativas que buscam tirar vantagem de nossa resistência ao inesperado. Em um exemplo prático, imagina-te diante de uma situação onde alguém tenta desestabilizar-te ao criar um cenário imprevisível. Pode ser uma mudança inesperada nos planos ou uma reviravolta nas circunstâncias. Ao abraçar a aceitação do incontrolável, respondes com uma adaptação serena, desafiando as tentativas de manipulação que buscam explorar a aversão natural do ser humano ao desconhecido. A aceitação do incontrolável é uma jornada de crescimento pessoal. Os estoicos desafiam-nos a ver além das aparências e a reconhecer que, mesmo nos momentos mais desafiadores, podemos encontrar um solo firme para ancorar nossas emoções. Ao aceitar que não podemos controlar todos os eventos externos, ganhamos a capacidade de moldar nossa resposta a esses eventos de maneira consciente e resistente. Essa perspectiva estoica recorda-nos da sabedoria contida na serenidade de Reinhold Niebuhr, onde reconhecemos a coragem para mudar o que podemos, a serenidade para aceitar o que não podemos e a sabedoria para distinguir entre os dois. É uma visão que nos capacita a resistir às tentativas de manipulação, pois somos mestres em lidar com as ondas do incontrolável. Ao explorarmos o tópico da aceitação do incontrolável, não apenas abrimos nossas mentes para a realidade da vida, mas também tornamo-nos navegadores habilidosos em um mar imprevisível. A serenidade estoica torna-se nosso leme, guiando-nos com segurança, mesmo quando os ventos da manipulação tentam desviar-nos do curso. Como um capitão experiente, aprendes a confiar na capacidade de teu barco emocional resistir às tormentas, pois as velas da aceitação do incontrolável são robustas e resistentes. E ao incorporar essa visão estoica, não só resistimos às manipulações externas, mas também tornamo-nos líderes de nossas próprias jornadas, navegando com confiança nas águas do desconhecido. Ergamos, portanto, as velas da serenidade estoica em meio às tormentas da manipulação, celebrando a força que reside em aceitar que, embora não possamos controlar todas as ondas, podemos sempre escolher como navegar por elas.
Nesse oceano vasto e imprevisível, a aceitação do incontrolável torna-se não apenas uma estratégia de resistência, mas uma filosofia de vida que nos conduz à verdadeira liberdade emocional. A arte da resiliência. Em nossa empolgante odisseia estoica, deparamo-nos com um pilar fundamental, a arte da resiliência. Como construtores de fortalezas emocionais, os estoicos nos convidam a forjar uma defesa inabalável em meio aos vendavais da manipulação, revelando que a resiliência é a âncora que mantém firme nosso barco, mesmo nas tempestades mais turbulentas. Imagina-te diante de um vendaval emocional, onde as forças da manipulação tentam abalar tuas estruturas internas. Agora, visualiza-te não como uma vítima das rápidas mudanças atmosféricas, mas como um arquiteto estoico que, ao enfrentar a tormenta, constrói uma fortaleza capaz de resistir a qualquer investida manipulativa. A resiliência, para os estoicos, não é apenas uma habilidade de suportar, mas uma arte de prosperar em meio à adversidade. Ao enfrentarmos os ventos da manipulação, somos desafiados a cultivar uma mentalidade resiliente que nos permite não apenas resistir, mas florescer diante dos desafios. A resiliência estoica não é uma armadura rígida, mas um escudo flexível que se adapta às circunstâncias. Imagine alguém tentando minar tua confiança ou questionar tuas convicções. Com resiliência estoica, não te desmoronas diante dessas tentativas. Ao contrário, te tornas mais forte, flexível e adaptável, como uma árvore resistindo à tempestade e florescendo mesmo sob a pressão. Em um exemplo prático, considera uma situação onde alguém busca desestabilizar-te, questionando tuas escolhas ou desafiando tuas crenças. Com resiliência, tu não reages impulsivamente, mas respondes com uma calma inabalável, compreendendo que a força interior supera os abalos temporários causados pelos ventos da manipulação. A resiliência estoica é, essencialmente, uma dança com a mudança. Os estoicos nos lembram que a vida é efêmera, sujeita a reviravoltas inesperadas. Ao abraçarmos essa verdade, não apenas nos tornamos mais resistentes às tentativas de manipulação que exploram nossas fraquezas, mas também crescemos em nossa capacidade de nos adaptarmos e prosperarmos em meio ao caos. Ao incorporarmos a resiliência em nossa jornada, não nos tornamos apenas sobreviventes das tempestades emocionais, mas mestres que transformam cada desafio em uma oportunidade de crescimento. É como um guerreiro estoico que, em meio ao campo de batalha da manipulação, encontra força não na ausência de adversidade, mas na habilidade de enfrentá-la com coragem e graça. A resiliência estoica também nos convida a enxergar o fracasso não como uma derrota, mas como uma lição valiosa. Ao aprendermos com cada revés, desenvolvemos uma resistência que nos torna ainda mais formidáveis diante das futuras investidas manipulativas. Imagina-te diante de um desafio que, em vez de te enfraquecer, te fortalece, transformando cada golpe em uma pedra fundamental para a construção de tua fortaleza emocional. Em uma situação prática, reflete sobre como a resiliência estoica pode te capacitar. Se alguém tentar desestabilizar-te com críticas ou tentativas de te desacreditar, tua resiliência emerge como uma muralha impenetrável. Respondes não com raiva ou insegurança, mas com uma confiança inabalável em tuas próprias convicções, como um verdadeiro arquiteto de teu destino emocional. A resiliência estoica, portanto, não é uma armadura fria e impenetrável, mas uma chama ardente que queima mais intensamente diante das adversidades. Imagina-te como uma tocha brilhante no meio da escuridão da manipulação, irradiando força, confiança e determinação. Ao explorarmos o tópico da resiliência, não apenas nos tornamos defensores intransigentes contra as tentativas de manipulação, mas também líderes capazes de inspirar outros com nossa força interior.
A resiliência estoica não é apenas uma proteção, mas uma fonte de inspiração para aqueles que buscam construir suas próprias fortalezas emocionais. Como capitães de nossos barcos emocionais, compreendemos que as tempestades virão, mas confiamos na resiliência como nosso leme, guiando-nos com segurança através das águas tumultuadas da manipulação. Ao incorporarmos essa arte da resiliência, não só resistimos às investidas externas, mas também nos tornamos faróis de inspiração, mostrando que a verdadeira força reside na capacidade de nos erguermos após cada tempestade. Assim, erguemos nossas velas de resiliência em meio aos vendavais da manipulação, transformando cada desafio em um degrau para o crescimento emocional.